E aí, pessoal, tudo bem? Deixa eu ajeitar aqui a minha ring light. Para quem está vendo essa aula gravada, né, já vai estar podendo falar comigo. Então, os alunos me perguntaram, professor, às vezes não tem ninguém que você está falando, é porque essa aula também fica gravada, né, pessoal? Então, nem tudo é para quem está ao vivo. Vamos esperar aqui a galerinha entrar. Josué, tudo bem? Josué, consegue me ouvir, Josué? Josué? Mesa digitalizadora já está aqui tudo ok. Eduardo Freires. Vamos lá, a galera tá entrando aqui. Josué saiu. Deixa eu botar Bom dia. aqui. Olá, tudo bem? Bom dia. Consegue me ouvir bem? Alô, alô, alô. Sim. Ah, tá certo. Porque apareceu aqui uma na telinha. Para testar o áudio, né? No meu coisa. Geralmente não aparece a configuração. Eu sempre fico na dúvida se vocês estão me escutando do outro lado ou não. Cara, esse posicionamento dessa ring light está aqui diferente, né? Pronto, vai ficar uma cara meio... eu tô parecendo a lua, né? A cara escura e uma cara clara aqui. Bom dia, Ana Luísa. Bom dia, Andressa. Vamos entrando aí, pessoal. Bom dia, professor. Bom dia. E aí, Andressa, tudo bem? A Andressa está conectando o áudio. Tirou até a foto agora lá, né? Não tem problema não, não fiquem envergonhados. Oi, professor. E aí, tudo bem? Eu tô bem, senhor. Tudo ótimo. É só o pessoal que está acessando aí entrar para a gente dar início. E já está tudo nos conformes. Eu, a princípio, vou compartilhar aqui a tela para vocês irem visualizando. Eu estou achando um número hoje de contingente de alunos pequeno, que foi sexta-feira, a galera resolveu Tá dormir mais tendo um aula pouco. de Enio. Não sei o que foi Estranho. que deu, que juntou 3 aulas. Estava tendo de Laís, para nós da 204. Estava tendo Enio. E agora o senhor. Aí o Interessante. povo tava um em cada sala. Interessante. Tá a mesma coisa pra gente da 201, professor. Tá tendo um monte de aula ao mesmo tempo. Interessante. Eu vou até comunicar isso aí para a gestão, para ela alinhar essas questões. Deixa eu só anotar aqui. Enio falou porque a aula dele era segunda-feira e deu um problema lá. Aí ele fez hoje. Mas aí coincidiu com a nossa da 204. Ela acabou atrapalhando aqui, né? Aqui. Ó, o pessoal tá entrando agora. Yasmin. O ruim é que a gente começa e o pessoal vai ficar um pouco meio perdido depois, mas vai ter o vídeo. É bom que vocês aqui tenham a oportunidade, né? De... Ó, a galera tá entrando agora.
Vitória. Vocês conseguem ver o vídeo aí agora, não? O compartilhamento de tela? Deu para ver. Nos slides que vocês estão falando? Aparecendo slide para vocês? Isso. Tá aquela atividade lá que o senhor estava fazendo na semana passada? Semana passada não, no início da semana. Certo, certo. Agora vocês conseguem visualizar aí a parte de matriz diagonal, né? Vocês conseguem visualizar essa parte? Isso, matriz diagonal, matriz identidade. Ótimo, então tá funcionando tudo certinho aqui. Então, turma, a gente vai começar, né? Infelizmente, eu gosto de começar com todo mundo, mas não vai dar porque teve esse desencontro, esse desarranjo que outros professores estão com aula nesse mesmo horário. Depois eu vou até verificar isso com a gestão para ver direitinho, né? Então, a gente vai agora aqui para o nosso ponto, que é a matriz diagonal. Deixa eu até dar um zoom aqui, para ficar melhor. Aqui. Ele diz matriz diagonal. Então, só para a gente recapitular, a gente viu os tipos de matriz, a gente viu a conformação que são das matrizes, né? Então, nós temos ali M e N, representando M, linhas, e N, o número de colunas. Deixa eu só silenciar aqui rapidinho aqui. Opa, isso. E o que nós temos? Dessa formação aqui das matrizes, nós temos os elementos, que tem A e J. Esse I e o J que estão aqui embaixo, eles também vão formar as posições. A posição de linha e a posição de coluna, que é onde o elemento se encontra. A gente viu aqui também os tipos de matriz. Matriz de linha é aquela que possui só uma linha. Matriz coluna, deixa eu aceitar a Ludmilla aqui. Matriz coluna é aquela que possui só uma coluna. Matriz nula é aquela que todos os elementos são zero da matriz. E a matriz quadrada é que a quantidade de linhas é a mesma quantidade de colunas. Então, essas são as matrizes 2x2, 3x3, 4x4, 5x5, 6x6. Então, que tem esse mesmo quantitativo. Deixa eu só aceitar aqui o pessoal, porque agora o pessoal está chegando aqui. Aceitar, Josué Silva. E a gente vai descer mais um pouco agora. Peraí, deixa eu... Opa. Aqui, essa matriz diagonal, né? Então, matriz diagonal, turma, nada mais é... Vou voltar para cá, colocar minha canetinha. Desenhar aqui. Então, matriz diagonal, ele diz o seguinte, é toda matriz quadrada no qual os elementos que não pertencem à diagonal principal são zero. Então, como é que seria isso aqui na prática, professor? Jennifer, boa tarde. Bom dia. Seria, por exemplo, eu tenho uma matriz B 2 por 2, para ela ser considerada como uma matriz diagonal, eu teria que ter isso bem aqui, ó. Raiz de 3, por exemplo. Não. 3, 0, 0 e 5. Esses números são hipotéticos. Então, o que é essa característica que está falando aqui da matriz diagonal? E para eu ter uma matriz diagonal, eu tenho que ter uma matriz que todos os elementos, ela tem que ser uma matriz quadrada, lembrando, né? O que é a matriz quadrada? Que a quantidade de linhas é a mesma quantidade de colunas, ou seja, a matriz 2x2, 3x3, 4x4. E para ela ser diagonal, ela tem que ser uma matriz quadrada, que a gente acabou de ver o pré-requisito, e ela também tem que ser uma matriz que os elementos da diagonal principal são formados por números diferentes de zero. Ó. Então, são os elementos dessa diagonal aqui. Reparem que o restante é zero. Outro exemplo, só faz um outro bem aí. Eu vou fazer aqui uma matriz C. Deixa eu apagar isso aqui, porque o espaço é pequeno. Eu vou fazer aqui uma matriz C. 3 por 3. Então, se ela é uma matriz C, 3 por 3, ela é uma matriz quadrada. Se ela é quadrada, então eu vou desenhar ela aqui, pegando números aleatórios. 7. 8. 10. Então, reparem que o primeiro pré-requisito a gente obedece na matriz diagonal, que ela é uma matriz que
ela é quadrada. O segundo pré-requisito é observar os elementos da diagonal principal, se elas são diferentes de zero. Então, diagonal principal aqui. Aí alguém pode estar se perguntando, professor, como é que é essa parte de diagonal principal, né? Eu não lembro essa parte aí, ou eu nunca vi essa questão de diagonal principal e diagonal secundária. Então, eu vou botar aqui um exemplo apenas vou pegar uma matriz 3 por 3, né? Vou botar aqui numa sequência de números. 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0. Então, imaginem essa matriz 3 por 3. Nós temos duas diagonais, pessoal, em uma matriz. Eu tenho a diagonal principal. Quem é a diagonal principal? É sempre essa diagonal aqui. A gente só faz diagonal principal e diagonal secundária em matriz quadradas. São sempre esses números que estão aqui, ó. Eu vou chamar aqui de DP, que é diagonal principal. E a diagonal secundária é sempre de baixo para cima. Aqui eu vou chamar de DS, diagonal secundária. Então, quando eu falar em diagonal principal, eu estou falando nessa parte verde que vocês observaram ali. E essas diagonais principais e secundárias a gente só pode extrair quando nós tivermos uma matriz quadrada. Então, numa matriz 2 por 2, como é que seria? Vou pegar aqui o preto. Então, vou botar aqui... Estou botando 0, pessoal, só mesmo porque os valores não importam. Então, a diagonal principal seria essa aqui, DP, e a diagonal secundária seria essa bem aqui, DS. Diagonal principal e diagonal secundária. Ah, se for uma matriz 4 por 4, vocês vão fazer a mesma coisa, né? Então, diagonal principal para baixo, diagonal secundária para cima. E aí eu pergunto para vocês, vocês têm alguma dúvida com relação a essa questão de diagonal principal e diagonal secundária? Eu não entendi muito bem, não, professor. Não consigo compreender? Então, bora lá. Eu também não entendi muito, não. Você pode explicar de novo, professor? Não tem problema. Bora lá. Só pegar aqui a borracha. Então, o que a gente precisa entender? Diagonal principal e diagonal secundária. Primeiro que vocês têm que entender o conceito do que é essa diagonal, né? Então, aqui, vou pegar um exemplo. Vou pegar em números, talvez fique mais fácil. Vou pegar uma matriz que eu vou chamar ela de matriz A. E nessa matriz, ela é uma matriz 4 por 4. Ou seja, se a matriz é uma matriz 4 por 4, eu vou ter 4 linhas e 4 colunas. Isso a gente já sabe porque a gente já viu na aula passada. Vou desenhar aqui. Vamos dizendo alguns números aí, para eu preencher aqui a minha matriz. 2, 5, 6. 2, 5, 6. 4, 4, 6, 7, vamos falar, 7, 9, 10, 9, 10, o mais? 11, 11, 13, 13, 16. 3. 16, 3 e 14. Pronto, morreu. Muito bom. Então, aqui eu tenho a minha matriz quadrada. Lembrando, a gente viu o que é uma matriz diagonal, a gente já viu o que é uma matriz quadrada. Vocês têm que lembrar o seguinte: para eu ter uma matriz diagonal, eu tenho que ter uma matriz quadrada primeiro. E lembrando, qual é a característica da matriz quadrada? É que todos os elementos da matriz são a mesma quantidade de linhas e a mesma quantidade de colunas. Então, vamos lá. Peraí, deixa eu botar aqui. A diagonal principal, turma, são sempre os elementos que estão de cima para baixo, nessa diagonal aqui, nesse sentido. Ó. Aqui, ó. Poxa, eu já tô aqui apagando isso aqui. Então, a diagonal principal, ela é repleta por esses elementos aqui, ó. Ótimo. Aqui são os elementos da diagonal principal.
Agora os elementos da diagonal secundária, vou botar em vermelho. Ih, rapaz, peraí que eu dei um errinho aqui. Peraí. Eu botei aqui, não botei uma matriz 4x4. Vou só aumentar aqui. Aqui. Estão me dizendo mais 4 números aí. Só mais 4 números. 24. 23. 18. E o último? 1. Pronto. Agora nós temos, de fato, uma matriz 4x4, né? 4 linhas e 4 colunas. Vou fazer aqui. Pensei que eu tava doido. Eu achei estranho, tinha só 3. Pera, tá errado. Sim. Porque quando eu vi aqui as fileiras, vocês foram falando dos números e eu não... Então, ó, tudo que for da diagonal principal, vocês vão pensar no seguinte aqui, ó. Aqui de cima, são esses elementos aqui, ó. Aqui vai do 2 até o 1. Então, esses são os elementos, e é importante vocês saberem disso, da diagonal principal. Já a diagonal secundária é de baixo para cima, né? Pode até botar essa informação aí no caderno de vocês. A diagonal principal vai pegar 24, 16, 10 e o número 6. Aqui vai ser a diagonal secundária. Então, a diagonal principal é sempre de baixo para cima no sentido de uma diagonal. Aqui, ó. Sempre ele vai ter que formar esse X, né? Então, olhou para a diagonal principal e diagonal secundária, ele sempre vai ter que passar esse X, né? Então, é você pegar do primeiro número, diagonal principal, do primeiro elemento até o último elemento. Você forma a diagonal principal, de baixo para cima. E do diagonal secundária é o primeiro elemento da última linha até o último elemento o primeiro elemento aqui, ó, dessa última linha até o último elemento aqui dessa primeira linha. É bem fácil, diagonal principal e diagonal secundária. Quer ver? Vamos fazer um exercício aqui para vocês identificarem. Ficar mais fácil. Vou pegar aqui uma matriz A, agora 3x3. Me digam aí 9 números. 9, 7. 5. 6. 5, 6, 16. 16, 18. 18, 24, 27. 24, 27 e outro último 14. Ótimo, perfeito. Então aí nós temos o primeiro pré-requisito, que é uma matriz 3x3. Vou fazer aqui e tal. Deixa eu ver se vocês já sacaram. Sem eu marcar, quais são os elementos nessa matriz que fazem parte da diagonal principal? 4, 4, 16, 14. 14. 16, 14. Excelente, excelente, muito bem. Então eu vou aqui, ó. Diagonal principal, 4, 16 e 14. Ah, professor, parece um cruzadinho, né? Mais ou menos. Aqui vai ser a nossa... Deixa eu aceitar aqui, Marielle. Diagonal principal. Agora eu pergunto para vocês. Quais elementos farão parte da nossa diagonal secundária? 24, 16, 24, 16 e 5. 5. Muito bem. 24. Aqui vai do 24, 16 e 5. Diagonal secundária. Diagonal principal e diagonal secundária. Vocês entenderam mais ou menos essa informação aí? Do qual é a diagonal principal e qual é a diagonal secundária? Sim. 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 Alguém ficou com mais alguma dúvida? Pode falar, não tem problema nenhum, não. Então, olha aqui. Eu vou perguntar para vocês, nessa matriz que a gente viu aqui, que é a matriz diagonal. Lembrando, matriz diagonal, ela tem que ser uma matriz quadrada, mesma quantidade de linhas, a mesma quantidade de colunas, e todos os elementos da diagonal principal têm que ser elementos diferentes de zero. O restante tem que ser zero.
entendeu? Para ter uma diagonal principal. Isso Eu aí que eu não pergunto- entendi. Isso, então agora vamos lá, nessa aqui. Vocês conseguem identificar aqui quais são, nessa matriz bem aqui, eu vou apagar esse lado aqui, para não ficar cheio de informação. Nessa minha matriz aqui, essa matriz que está bem aqui do lado, ó, vocês conseguem identificar quais são os elementos da diagonal principal? O 7, o 8 e o 10. Muito bem. Alguém tem dúvida com relação a isso? Quais são os elementos da diagonal principal que estão aqui nessa minha matriz? Não. 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 E se eu perguntasse para Não. vocês, quais são os elementos da minha diagonal secundária? O senhor já Zero, tinha falado oito, que zero. quando tem 0 não pode, né? Aí é o que é o detalhe que vocês estão com dúvida. Ó, diagonal principal e diagonal secundária é só um índice para vocês entenderem o que é uma diagonal principal e secundária. Agora a gente vai chegar no que é uma matriz diagonal. Uma matriz diagonal é uma matriz que ela é, como está aqui, ó, é toda matriz quadrada nos quais os elementos que não pertencem, à diagonal. Ou seja, os elementos que não fazem parte dessa diagonal são iguais a zero. Então, eu poderia dizer o quê? Se a diagonal principal ela é composta, por exemplo, nesse caso, por esses 3 valores, ele está dizendo que os elementos que não pertencem. Então, quem está fora dessa diagonal principal tem que ser zero. Não tem jeito. Entendeu? Então, vocês, para saber se ela é diagonal, uma matriz diagonal, vocês vão ter que observar apenas a diagonal principal. Opa, olhei na minha diagonal principal. Não tem nenhum número que é zero, já cumpriu o primeiro pré-requisito. O restante dos números fora da diagonal principal são zero, opa, eu tenho uma matriz diagonal. Vocês entenderam? Eu vou fazer um exemplo aqui para vocês. Vocês vão me dizer se ela é diagonal ou não. Espera aí. Se ela é uma matriz diagonal. Então, eu vou fazer uma matriz X. Lembrando que a letra pode ser qualquer uma. 2 por 2. Os elementos dessa matriz, eu vou colocar aqui números aleatórios. Eu pergunto para vocês. Essa aqui é uma matriz diagonal ou não é? É, professor. Ela é, sim. Agora vocês sabem dizer por que ela é, tá certo. Porque Porque a na diagonal diagonal principal dela, não tem zero. são zeros. Exatamente, muito bem. Então a galera já matou. Então, professor, mas eu ainda não entendi direito o que foi que aconteceu aí. Vamos olhar aqui para a diagonal principal. Primeira coisa é observar. É uma matriz quadrada? Sim. Ela é uma matriz 2 por 2. 2 por 2, 3 por 3, 4 por 4, 5 por 5, 6 por 6, 7 por 7. Por aí vai. Primeiro pré-requisito já foi. O segundo, vamos observar quais são os elementos da diagonal principal dela. Tá? A diagonal principal. Aqui, ó. A gente já sabe. Esse caso é uma matriz 2 por 2. Vão ser 9 e 6. Aqui vai ser uma diagonal principal. Opa, diagonal principal. Então, como é 9 e 6, beleza, a gente já marcou. Nessa diagonal principal, vocês vão ter que se perguntar, existe algum zero? Não. É só 9 e 6. E a última pergunta que vocês vão fazer, o resto dos elementos são iguais a zero? Sim, ó. Aqui tem zero aqui em cima e zero aqui embaixo. Então, essa aqui é uma matriz diagonal. Vamos fazer um outro exemplo aqui, só para fixar, para ver se vocês estão bom mesmo. Deixa eu fechar aqui. Vou botar uma matriz B. 3... Não, 4. 4 por 4. Eu vou desenhar essa aqui. Professor, Oi, pode falar. eu tenho uma dúvida em relação a essas letras que o senhor está colocando.
Pode falar, pode falar. A gente sempre vai ter que colocar e As sempre vai letras, ser. Aham. não necessariamente. Não necessariamente. Eu estou só colocando aqui para vocês entenderem o contexto, entendeu? Ah, tá. Mas pode ser qualquer letra. Pode ser matriz A, matriz B, matriz C, qualquer letra. Não tem problema, não. Tá bom. Deixa eu ver se vocês estão afiados mesmo. Essa matriz B, ela é uma matriz diagonal? Não, Sim. professor. É. Não. É. Ah, não. Não, tem os 5 lá. É, não. É. Eu nem tô Muito, rapaz, vocês estão afiados, hein? Gostei. Então, olha aí, ó. Primeira análise. É uma matriz 4x4, cumpriu o pré-requisito. 4x4, 3x3, 2x2. E eu vou analisar a diagonal principal. Olhei a diagonal principal, ela tem que ser o quê? Segundo a regra, composta por elementos diferentes de zero. Não pode nem ter nenhum zero aqui. Então, a diagonal principal tá aqui, beleza? Só que olha a pegadinha que a gente poderia colocar na prova. Reparem bem aqui, ó. Ó a regra, o que ela diz. É toda matriz quadrada no qual os elementos que não pertencem à diagonal principais são iguais a zero. Né? Então, quem não tiver na diagonal principal tem que ser zero. Olha bem aqui um 5. Ó. Essa aqui já não é uma matriz diagonal. Se tiver fora da diagonal principal qualquer número que seja diferente de zero, que não seja zero, corta que essa aí já não é uma diagonal principal. Professor, mas era só 1, não é diagonal principal. Professor, tinha 2, não é diagonal principal. Professor, tinha um 0 aqui na diagonal principal, não é diagonal. Não é matriz diagonal. Vocês entenderam? Sim, professor. Sim. Tranquilo, né? A gente pode prosseguir? Professor, Pode falar. assim, só para ver se eu entendi mesmo. A matriz diagonal é quando no meio não tem nenhum zero, né? Isso, na diagonal principal não tem nenhum zero. E o que mais? E tem que ter zero nelas. Tem que ter zero em todos os elementos. Exatamente, Yasmin. É Yasmin que está falando, né? Sim. Exatamente. Você vai olhar a diagonal principal. Não tem nenhum zero. Beleza. Uhum. Você vai olhar o restante dos elementos. É tudo zero? Ah, é. Então, beleza. Essa aqui é uma diagonal principal. Olhei a diagonal principal. Não tem zero. Já passou no primeiro passo. A segunda verificação. O restante dos elementos todos são zero. Se tu encontrar um elemento que é raiz de 1, raiz de 2, raiz de 3, qualquer coisa, aí essa não é mais uma diagonal, uma matriz diagonal. Entendeu? E professor, mas pode ter número na entendi. diagonal secundária, né? É o quê? Pode ter número na diagonal secundária, né? Só não pode. Não, pode. Tô confundindo. A gente não mexe na diagonal secundária, nesse caso da matriz diagonal. O que vocês têm que se atentar mesmo é que tem que ter números diferentes de zero na diagonal principal e no restante tem que ser tudo zero. Tudo zero. Se tiver zero no restante, já desclassifica que não é uma diagonal, uma matriz diagonal. Se tiver zero na diagonal principal, desclassifica também que não é. Aonde não pode ter zero é na diagonal principal. O resto, se tiver zero, já não é mais uma matriz diagonal. Então, para ter, tem que ser na diagonal, como esse primeiro exemplo aqui, tudo diferente de zero e o restante deve ser zero. Vocês entenderam? Entendi. Entendeu, né? Beleza. Então, eu vou apagar aqui para a gente partir para outra matriz, né? Matriz identidade. Então, vamos aqui, deixa eu botar aqui a cor azul. Matriz identidade é toda a matriz diagonal no qual os elementos da diagonal principal são iguais a 1. Eita, como é que é isso aí, hein? Então, bora desenhar aqui uma matriz identidade. Eu vou até colocar a letra I para ficar mais fácil. Eu vou fazer uma matriz identidade 2 por 2. Então, o que quer dizer essa regra aí, turma? Lembrando, matriz identidade, ela vai ser uma matriz, toda matriz diagonal. Opa, matriz diagonal, eu acabei de ver as regras. Então, bora lá.
Eu vou desenhar aqui. Vou desenhar aqui. Bota aqui 1, 0, 0 e 1. Olhem só. Matriz de identidade ou matriz de unidade. É toda matriz diagonal cujos elementos da diagonal principal são iguais a 1. Então, o que eu vou fazer para saber se ela é identidade? Eu vou pegar os elementos da diagonal principal. Então, aqui, ó, os elementos da diagonal principal são 1 e 1. Aqui, diagonal principal. São 1 e 1. E todos os outros elementos são formados por 0. Em síntese, turma, o que vocês têm que perceber? Qual é a diferença entre a diagonal, a matriz diagonal e a matriz de identidade? É que na matriz diagonal, nós temos que ter todos os elementos da diagonal principal diferentes de 0. E o restante tudo tem que ser 0. Já na matriz de identidade, esses números da diagonal principal têm um número específico. Todos têm que ser 1. Vocês estão entendendo a diferença de um para o outro? A regra é praticamente a mesma. Só que quando for matriz identidade, todos os elementos dessa matriz identidade têm que ser 1, da diagonal principal. Vocês estão entendendo? Então, bora lá. Vou botar aqui do outro lado. Matriz identidade. Eu vou fazer aqui uma matriz identidade, agora 3 por 3. Então, ela vai ser o seguinte. Eu pergunto para vocês, essa é uma matriz quadrada? Sim. Sim. Ótimo. Então, cumpriu o primeiro pré-requisito. O segundo pré-requisito. Eu tenho a presença de zeros aqui na diagonal. Até o bebê está participando aí, vocês estão vendo? Ou eu tenho a presença de zeros na diagonal principal? Não. Não, né? Então, aqui, diagonal principal. Beleza. O restante dos meus elementos da diagonal principal são formados por 0? Sim. Sim. Aí vem a pergunta da matriz. Isso aí, eu não tô entendendo direito, professor. Ó, eu vou botar... Eu vou Também não tô entendendo, não. Eu vou retomar aqui. Calma, que você daqui a pouco não está entendendo. Então, vocês lembram das regras que são da matriz diagonal, que a gente acabou de ver, não lembram? Sim. Sim. Sim, né? Que é uma matriz quadrada. Ela tem que ter os elementos da diagonal principal diferentes de 0. Ela tem que ter o restante dos elementos que não fazem parte da diagonal principal, todos repletos por 0. Isso aí vocês lembram. Na matriz de identidade, tudo isso está valendo. Tudo da matriz diagonal, na identidade, ela está valendo. Só que o detalhe é que na identidade, os elementos da diagonal principal têm que ser 1. Vocês estão entendendo? Não é mais qualquer número diferente de 0. Tem que ser exatamente Sempre 1. vai ter que ter 1. Exatamente. Para ser identidade, todos os elementos da diagonal principal tem que ser 1 e o restante todo tem que ser 0. Vocês estão entendendo? É as mesmas regras da matriz diagonal. Só o que muda é que agora, na diagonal principal, todo mundo tem que ser 1. Vocês conseguiram compreender? Entendi. Compreendi agora. Alguém ficou com dúvida aí, não tem problema a gente retomar. Entendi. Vocês entenderam, né? Então, quando for, para a gente recapitular, matriz diagonal é uma matriz que é repleta por elementos 0, excluindo a diagonal principal. Então, todo mundo tem que ser 0, menos os elementos da diagonal principal. Na matriz de identidade, todos os elementos têm que ser 0. Mas os elementos da diagonal principal têm que ser 1. Exatamente 1, professor. É só se for 1. Professor, se for 2, ela é identidade. Está cheio de 0, mas na diagonal principal tem o número 2. Ela é identidade? Não.
ela só é matriz diagonal. Ah, professor, eu tinha toda a minha matriz repleta por zero e eu tinha toda a minha matriz repleta por zero e na minha diagonal principal eu tinha todos os elementos só vindo só um. Essa é uma matriz de identidade. Ah, professor, eu tinha todos os elementos repletos por zero, só que na diagonal principal eu tinha um zero lá também. Essa não é nem identidade e ela nem é matriz diagonal. Vocês estão entendendo a regrinha? Ou não? Ou estão voando? É bem fácil, turma. Não tem tanto mistério assim, não. É bem simples, né? É bem simples. Não se tem Professor, muito mistério. Pode falar. se por acaso tem a matriz diagonal, né? Se no lugar do 1 for outro número que se repete, ainda vai ser identidade? Tipo, se fosse a diagonal principal fosse com 2, seria a matriz de identidade ainda? Excelente pergunta. Muito bem colocado. Ela não seria mais uma matriz de identidade. Ela seria uma matriz diagonal. Mas identidade ela não seria. Por que não seria uma matriz de identidade? Porque para ser identidade, só pode ser o número 1. Se for qualquer outro número que é diferente de 1, ela já não é mais identidade. Se fosse 2, ela não era identidade. Se fosse 3, ela não era mais identidade. Ela só vai ser identidade se for 1 na diagonal principal e todo o restante for 0. Ah, professor, mas se ela for 2 e 1, ela é identidade? Não. Mas ela é uma matriz diagonal, entendeu? Para ser identidade, ela tem que ter todos esses elementos da diagonal principal repletos pelo número 1, entendeu? Se for um número diferente, está fora, já não é mais identidade. Deu para compreender aí? Deu sim, professor. Sim. Bora lá. Então, deixa eu vir aqui para cá pro lado. Deixa eu apagar isso aqui, porque eu colori tudo, né? Ixi, 3 minutos aqui pra gente. Matriz transposta, né? Então, o que seria essa matriz transposta? Eu vou colocar uma matriz aqui como, por exemplo, essa aqui, ó. Eu quero que vocês me digam, aí eu vou fazer uma matriz 3 por 2. Vou dizer que a matriz A, opa, deixa eu botar aqui na caneta. A matriz A vai ser uma matriz que ela é 3 por 2. Então, se ela é uma matriz 3 por 2, eu tenho que saber que ela vai ter 3 linhas e 2 colunas. Então, como é que vai ficar essa matriz? Me digam aí 6 números. 11. 11. 6. 11. 6. Rapidinho, me fala aí. 9. 9. 12. 8. 7 e 8. Ótimo. Então, aqui nós temos a nossa matriz aqui, ó. O que seria essa matriz transposta? A matriz transposta, o que é transpor? É inverter. O que a gente vai inverter? A gente vai inverter o que é linha passa a ser coluna e o que é coluna passa a ser linha. Então, esse 2 vem para cá e esse 3 aqui vem para cá, para o lugar para o 2. Então, a matriz transposta, eu vou dizer aqui, o A transposto, vai ser o que é linha passa a ser coluna agora, pessoal. O que é linha passa a ser coluna. E o que é coluna passa a ser linha. Então, você vai pegar aqui, ó. Vai ser uma matriz agora 2 por 3. Então, vão ser 2 linhas e 3 colunas. Então, se vão ser 2 linhas, você vai pegar primeiro aqui, ó. A primeira linha ela vai se transformar na primeira coluna. Vai ficar 11 e 6 aqui embaixo. Ó, o que era linha aqui passou para ser coluna no outro lado. Aí você vai pegar a segunda coluna e vai colocar... A segunda linha vai se transformar na segunda coluna.
9 e 12. A terceira linha, você vai transformar ela na terceira coluna. 7 e 8. Vocês compreenderam o que é essa questão da matriz transposta? É pegar o que é linha e transformar no que é coluna. Você pega o que é linha, transforma no que é coluna. Pega a primeira linha e coloca na primeira coluna. Você pega a segunda linha e coloca na segunda coluna. Você pega a terceira linha e bota na terceira coluna. É transpor, é transformar um para o outro. Nossos minutos vão estar acabando. Vocês conseguiram compreender? Sim. Deu Sim. para compreender? Ficou alguma dúvida? A gente encerra, Ela não então... tem nada coisado com o número não, né? Não, ainda não tem nada. É só realmente, Coisa. essa